Em uma economia de mercado, o mecanismo de preços resolve os problemas fundamentais da economia. O que produzir, como produzir e para quem produzir. A microeconomia estuda como os preços podem harmonizar a oferta e a demanda, gerando equilíbrio. Se as empresas estiverem ofertando muitos bens, o preço deles deve cair para que a produção seja vendida. Por outro lado, se as pessoas estiverem dispostas a comprar muito, a tendência é o preço desse bem subir. É dessa forma que o mercado usa os preços para tentar conciliar decisões sobre consumo e produção. Vamos ver melhor como isso funciona, começando pelo lado da demanda. A demanda, ou procura, é a quantidade de determinada mercadoria que os compradores desejam adquirir de acordo com cada preço dado. Vamos supor que uma loja venda um chocolate a R$ 1,20. Nesse caso, essa loja consegue vender 30 unidades por dia, ou seja, a quantidade demandada é de 30 barras de chocolate. O que você acha que vai acontecer se esse preço subir para R$ 2,00? E se o preço cair para 40 centavos? Quando o preço do chocolate cai, você tem uma inclinação maior para comprar mais barras. No entanto, se o chocolate ficar mais caro, você provavelmente vai se conter e comprará menos. Esse comportamento inverso entre o preço do bem e a quantidade demandada funciona para a maioria dos bens e serviços. É tão universal que se chama lei da demanda. A quantidade demandada de um bem diminui à medida que o preço dele aumenta. Em um gráfico, essa lei é representada da seguinte forma. A tabela mostra quantas barras de chocolate as pessoas estão dispostas a comprar conforme seja o preço da mercadoria. Note que quanto mais alto o preço, menos chocolate as pessoas comprarão. Se a barra custar R$ 2,00, apenas 10 barras de chocolate serão adquiridas. Como a quantidade demandada diminui quando o preço aumenta e aumenta quando o preço diminui, dizemos que a quantidade demandada é negativamente relacionada com o preço. No gráfico, isso se traduz por uma reta decrescente, inclinada para baixo. Bem, já vimos então como é a relação entre preço e quantidade demandada. Ocorre que existem outros fatores além do preço que são importantes para a demanda. São eles: o preço dos bens substitutos, o preço dos bens complementares, a renda dos consumidores, o gosto dos consumidores. Vamos supor que as pessoas gostem indistintamente de manteiga e margarina. O que você acha que vai acontecer se o preço da manteiga aumentar? Provavelmente, as pessoas vão diminuir o consumo de manteiga e aumentar o consumo de margarina. Isso acontece porque a manteiga e a margarina são bens substitutos, ou seja, o consumo de um bem substitui o do outro. Veja agora o caso do pão e da manteiga. Normalmente, o consumo deles é feito em conjunto. Dizemos que o pão e a manteiga são bens complementares. Se o preço do pão aumentar, o consumo dele cai, mas também cai o consumo da manteiga, mesmo que o preço dela não tenha sido alterado. Outro fator que altera a demanda é a renda. Quando ela aumenta, aumenta a demanda da maioria dos bens, isto é, os consumidores compram mais de todas as coisas. A isso chamamos de bens normais. No entanto, há exceções, como os bens inferiores. Nesse caso, quando o indivíduo tem um aumento na renda, ele passa a consumir menos dos bens inferiores. Um exemplo disso é a carne de segunda. Só compramos esse tipo de carne quando dispomos de pouco dinheiro. Se a nossa renda aumenta um pouco, passamos a comprar carne de primeira. Por fim, temos a questão do gosto. A demanda por bens pode ser alterada se houver mudanças no gosto dos indivíduos. Isso pode acontecer por meio de campanhas publicitárias, modismos ou atitudes sociais. Por exemplo, se as protagonistas de novelas usam um determinado tipo de roupa, a demanda por essa roupa crescerá. Bom, já estudamos a demanda, vamos agora analisar o lado da oferta. A oferta é a quantidade de mercadoria que os vendedores querem oferecer de acordo com cada preço dado. Vamos supor que um chocolate seja vendido a R$ 1,20. Nesse caso, o produtor está disposto a fabricar 30 unidades por dia, ou seja, a quantidade ofertada é de 30 barras de chocolate. O que você acha que vai acontecer se esse preço aumentar para R$ 2,00? E se o preço cair para 40 centavos? Quando o preço do chocolate sobe, o produtor tem uma inclinação maior para produzir mais barras. No entanto, se o chocolate ficar mais barato, ele tem menos incentivos para fabricar e vender chocolates. Essa relação direta entre o preço do bem e a quantidade ofertada é o que chamamos de lei da oferta.
A quantidade ofertada de um bem aumenta à medida em que o preço dele aumentar. Em um gráfico, essa lei é representada da seguinte forma. A tabela mostra quantas barras de chocolate os produtores estão dispostos a fabricar e vender conforme seja o preço da mercadoria. Note que quanto mais alto o preço, mais chocolate será posto à venda. Se a barra custar R$ 2,00, então 50 barras de chocolate serão fabricadas e oferecidas no mercado. Como a quantidade ofertada diminui quando o preço diminui e aumenta quando o preço aumenta, dizemos que a quantidade ofertada é positivamente relacionada com o preço. No gráfico, isso se traduz por uma reta ascendente inclinada para cima. No próximo vídeo, mais algumas explicações sobre microeconomia. Até lá!